Bom, mais uma entrevista aqui da Felicidade, aqui, que eu tenho publicado toda semana. Hoje com a Hannah, vamos falar sobre segurança emocional, um tema que, poxa, quando ela se conectou comigo, eu falei, poxa, o que esse negócio tem a ver com o que eu falo aqui? Ela falou, não, tem tudo a ver. E trago aqui hoje o assunto da segurança emocional. Hannah, fala um pouco de você, se apresenta, fala um pouco da sua área de atuação pra gente. Oi, Marcelo, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês e te conhecer e me conectar melhor. Contando um pouco da minha história, né? Meu nome é Hannah Chamon, como o Marcelo me apresentou. Eu me considero uma agente de transformação organizacional, porque eu não me enquadrava muito no nome consultora, eu não me via como consultora, então eu realmente acredito que o meu trabalho é tentar criar impactos e transformação nas organizações e na vida das pessoas. E como que eu cheguei até aqui? Através de uma transformação. Eu vim do mercado de mídia, eu vim do mercado de TV, eu trabalhei no mercado audiovisual durante bastante tempo, eu trabalhei em uma corporação de TV durante bastante tempo e eu realmente acreditava que isso me fazia feliz, que esse era meu sonho, era trabalhar com conteúdo. E eu só enxergava aquilo na minha vida, eu só entendia sobre conteúdo, sobre o mercado de conteúdo. Até que eu comecei a me sentir muito incomodada, né? A comodidade da situação começou a me incomodar muito e eu comecei a me questionar, eu comecei a perceber uma inquietude dentro de mim. E aí eu falei, bom, eu preciso mudar alguma coisa. E aí eu comecei a buscar mestrados. Só que eu também entendia que, principalmente por trabalhar em TV, eu entendia que o mercado estava mudando muito mais rápido do que a academia, né? Do que uma educação tradicional. Então, estava buscando um mestrado mais prático. E por isso eu achei a Hyper Island, que é uma escola europeia de inovação, e eu fui fazer um mestrado na Hyper Island de Manchester. Então, eu saí do meu trabalho e fui fazer um mestrado em Manchester. Um mestrado prático, nada tradicional, completamente disruptivo. E eu cheguei lá com a minha bagagem de TV, de comunicação. E eu cheguei num mundo em que tinham 60 designers, basicamente, na minha turma. Todo mundo de designer, de inovação, de agência, que já trabalhava com isso há muito tempo. E eu falava, bem, o que eu estou fazendo aqui, né? Era um mestrado em inovação, meu mestrado chamava Digital Management, então, né, é um mestrado para líderes na era digital, que a gente basicamente falava como construir esse processo de inovação. E durante essa transformação, porque eu cheguei lá com a minha visão assim, de conteúdo, e eu comecei a entender que o mundo era muito maior do que aquilo, eu comecei a olhar ao redor, né? Sair da minha bolha de interesse que eu vivia, e comecei a me interessar e expandir, de fato, os assuntos que me interessavam. E aí eu achei cultura organizacional, eu comecei a estudar sobre cultura organizacional, comecei a me interessar muito, a entender melhor como as pessoas se relacionavam, e como essa relação afetava o trabalho que elas faziam. E assim eu comecei a construir minha jornada de transformação, né? Porque eu comecei a me interessar, a estudar muito sobre isso, me aprofundar, me conectar com as pessoas que trabalhavam com assuntos em relação a isso. E aí teve uma hora que eu já estava tão profunda que eu comecei a falar, bom, eu não vou mais voltar, não faz mais sentido. E aí quando a gente fala de propósito, a gente tem que muito entender isso, né? O que faz sentido pra gente. Não faz mais sentido para minha vida, para o que eu entendo da vida hoje, voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes. Então eu quero continuar trilhando meu caminho, trabalhando com cultura organizacional de uma forma de construir relações para remover alguns obstáculos que existem no ambiente de trabalho. Então, o tema segurança psicológica está muito relacionado a isso. Você falou, até eu estava refletindo agora, você falou, poxa, você via o conteúdo, e eu lembro que você me falou, poxa, antes eu gostava do conteúdo, mas no final eu não gostava tanto do conteúdo, eu gostava das pessoas. E eu sempre cito que, poxa, o propósito é quando você vê, poxa, quais pessoas, quantas pessoas eu estou impactando no mundo com o meu trabalho, com o meu serviço, com a minha área de atuação, até na minha família. Então, quando chega nas pessoas, parece que chega na pele, né? Sim. Eu gero conteúdo, são palavras, legal. Poxa, mas eu conto histórias de pessoas. Eu cheguei nas pessoas. Então, quando você me falou isso, agora eu refleti e falei, eu acho que você aprofundou
o que você já vinha fazendo como conteudista, como trabalhando em TV, na mídia, contando histórias de pessoas, mas no final eram sobre pessoas. E por isso que Sim. você chegou nesse seu propósito aí, né? Foi exatamente assim que eu comecei a entender o que fazia sentido para mim, porque desde criança eu sou apaixonada por televisão, né? Eu comentei com você até, minha mãe trabalha em cinema há muito tempo, então foi isso que eu vi da minha vida. Eu cresci vendo TV, eu cresci com um conteúdo muito presente na minha vida, mas o conteúdo nada mais é do que contar histórias, seja qualquer tipo de conteúdo, né? Eles estão contando alguma história, fictícia ou não, sobre pessoas. E mesmo quando a gente fala de futurismo, existe robô, existe, mas sempre tem uma emoção ali no meio. Então a gente está falando basicamente de pessoas, de emoções, de sentimentos, de relação. Então eu comecei a entender que o que me interessava mesmo era a forma como essas relações se construíam. E aí por isso eu comecei a entender que era isso que fazia sentido para mim. E quando você falou de segurança, para mim, cultura organizacional, segurança emocional, eu fiquei imaginando tipo uma CIPA emocional, assim. Tipo um comitê de, olha, aqui, cuidado com os acidentes emocionais que podem acontecer, ou então, como é que a gente vai ter aqui... Quando eu pensei em segurança, eu pensei mesmo em acidente, assim, porque a palavra remete, né? Mas como que, assim, a segurança psicológica melhora ali o trabalho, a vida das pessoas? Como que ela melhora o ambiente? O que é uma segurança emocional no ambiente? Então, você falou algo que realmente muitas pessoas imaginam. Quando você fala de segurança psicológica, você imagina um capacete na cabeça da pessoa. E é que nem quando você fala de segurança no trabalho. E está relacionado, óbvio, porque quando a gente fala de ambiente de trabalho e de danos que o ambiente de trabalho pode causar, existe a segurança física e existe também a segurança emocional, a segurança psicológica, a segurança da saúde mental. E é um pouco isso que a segurança psicológica fala. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de construir relações interpessoais entre um grupo de forma que eles se sintam seguros para contribuir, para fazer pergunta, para dar e receber feedback, para arriscar algo novo, né, para dar a sua opinião sem medo de ser julgado ou punido por isso. Isso é a definição da Amy Edmondson, uma das maiores vozes em segurança psicológica. É uma professora de Harvard que escreveu um livro chamado The Fearless Organization. Então, é a organização sem medo, traduzindo para o português, né? E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está justamente falando disso. Então, é um ambiente que não gera danos mentais para a saúde mental das pessoas, em que as pessoas possam performar e ser elas mesmas sem medo. Porque a gente sabe que o medo está muito presente no ambiente de trabalho. Você fala de felicidade. Você sabe, a gente sabe, todos nós sabemos que o medo está presente, mas não o medo de uma forma tão potencializada quanto a gente está vendo agora, como o medo de perder a vida. Mas o medo é tudo aquilo que te trava, né, no ambiente de trabalho. Então, ele te trava de fazer uma pergunta, ele te trava de testar uma ideia nova, porque você tem medo do julgamento, você tem medo da crítica, você tem medo da punição. A gente foi criado em ambientes e culturas que estão muito carregadas em julgamentos e punições. Olha só um parênteses, desculpa te interromper. Eu sempre falo das máscaras, né, que a gente usa a vida inteira. Por que eu, quando entrei num banco, eu resisti, mas um dia eu botei um terno e gravata e fui trabalhar de terno e gravata? Porque eu tinha medo. Não era um medo mas assim, eu não queria ser julgado. Eu não queria, assim... eu até falava, pô, eu quero passar despercebido. Eu falei isso muito tempo na minha vida. Eu cortava o cabelo, tá? Eu quero passar despercebido. Quero ser um genérico, assim, não quero que ninguém fique me criticando. Isso era um medo. Poxa, o Marcelo é o cara que não usa gravata, então eu vou mandar ele embora. Então, o Marcelo é o cara que vai ter uma ideia assim, que é mirabolante, ou vai criticar um processo, então eu não criticava. Só que olha que nem você falou, olha o quanto isso inibe a carreira das pessoas, você usar uma máscara daquela pessoa que você quer ser, ou aquele ídolo que você imita, ou aquele gestor que você quer fazer igual. Poxa, enquanto você está fazendo isso, você não está dando 100% do seu, você está tentando atuar, né? Total. Quando você não é você no trabalho, e a gente sabe que isso existe muito,
dos maiores extremos possíveis até simplesmente porque, cara, você queria passar desapercebido no trabalho. Por que você é esse o objetivo na sua vida? Você quer que as pessoas não reparem no que você está ali? Quando, na verdade, no nosso trabalho a gente quer fazer a diferença, a gente quer contribuir com alguma coisa, mas você não quer chamar atenção por quê? Por que você chamaria atenção? Né, por ser você? E qual é o problema em ser você no ambiente de trabalho? Né? Essa coisa da máscara que você falou, nós somos seres integrais. Tem uma amiga minha, Maíra Blasi, que fala muito sobre isso. Nós somos seres integrais. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando. A gente não pode vestir uma máscara e ser uma pessoa em casa, na vida social, e uma pessoa no trabalho. Isso, de novo, das questões mais extremas, ou seja, eu não posso esconder quem eu sou, eu não posso esconder minha cor, eu não posso esconder quem eu sou no trabalho. Eu não posso esconder que eu sou mulher, eu não posso esconder isso, eu não posso ir para o trabalho e imagina as pessoas que têm que criar histórias sobre companheiros e companheiras porque não querem assumir, né, sua sexualidade no trabalho com medo dos julgamentos, com medo de punições. Então imagina a dor e o peso que é você não poder ser você no trabalho. E aí quando a gente fala disso, a gente consegue pensar em uma pessoa que você conhece, ou pensar em situações como você trouxe aqui que você conhece, e você pode achar, cara, tá, não, mas isso não tem problema nenhum. Imagina você vestir uma máscara e não ser você a maior parte do seu dia no trabalho. O quanto isso pesa pro trabalho que você de fato faz. Então, quando você fala, cara, qual é o benefício que isso traz? Quando a gente desconstrói, tenta desconstruir as tensões do ambiente de trabalho, então, as tensões que geram medo, que são os julgamentos, que são críticas, que são punições, né, que padronizadas no ambiente de trabalho, ou seja, errar é sinônimo de punição em muitos lugares. Quando a gente começa a desconstruir, remover esses obstáculos, a gente está tirando um pouco das tensões, do peso do medo, e a gente está impactando positivamente na qualidade de saúde mental das pessoas, no estresse, na ansiedade, num certo nível de burnout em casos mais extremos. Então, a gente está melhorando a qualidade da saúde mental do ambiente, né, dos indivíduos no ambiente. Então, isso para o indivíduo afeta muito positivamente Sim. nessa primeira instância e desencadeia outros benefícios, como, né, você está construindo relações de confiança, e aí as pessoas se sentem engajadas naquele ambiente porque elas se sentem que elas podem ser elas mesmas, elas podem trazer suas ideias e que as pessoas vão ouvir as ideias delas sem julgar. Então você se sente mais engajado de contribuir, sem medo da resposta reativa ou negativa, ou negativa que eu digo no sentido de julgamento das outras pessoas. Então o trabalho, ele desenvolve com mais fluidez, porque o medo, o peso do medo, ele bloqueia o desenvolvimento do trabalho de uma maneira que chega um momento que vira silencioso, porque as pessoas não perguntam mais, as pessoas concordam com tudo, não existe uma troca. E quando você remove esses obstáculos, começa a existir a troca, começa a existir a colaboração, começa a existir a contribuição das pessoas. Então, ele desencadeia uma série de fatores que contribuem para o desenvolvimento do indivíduo até o desenvolvimento do time e da empresa. A empresa ganha, né? Uma vez eu vi uma entrevista, acho que era com o presidente do Santander, ele falando da verdadeira diversidade. E ele falava, diversidade não é nenhuma dos pilares da diversidade. Claro que todos têm as suas iniciativas, até falei sobre pluralidade umas semanas atrás aqui, foi bem legal. Todos têm as suas particularidades, as suas ações que têm que ser feitas. Mas ele falou, cara, a hora que cada um der o melhor de si, sem filtros, aí ocorre a verdadeira diversidade. E quando a gente falou de pluralidade, falou, poxa, Marcelo, você é um homem casado, pai de 3 filhos, branco, que mora em São Paulo. Se eu pegar o meu irmão, que tem 2 filhos, e é meu irmão com 1 ano de diferença, ele é muito diferente de mim. Em habilidades, em valores, em muitas coisas. Então, ali a gente já vê que, poxa, como é diferente. Se a gente fosse pensar numa diversidade e se eu tentar ser igual ele ou ele igual eu, olha como só por sermos no mesmo sexo, mesma cor, mesma orientação sexual, mesma família, mesma estrutura familiar, a gente padronizaria um negócio que
que também li uma vez, acho que era um projeto que chamava The Energy Project, o site, e ele fala o quanto a gente gasta energia com essas máscaras. A gente gasta energia física, inclusive. Física. Tipo, a gente fica exausto de atuar, né? Porque a gente fica com medo. Imagina as pessoas que têm, não é ter porque tem por causa de uma pressão da sociedade, tem que mentir sobre sua vida o tempo todo no trabalho e vestir essa máscara. Imagina a quantidade de esforço que não está perdendo, que poderia estar sendo investido em coisas produtivas, em coisas que contribuam para o desenvolvimento dessa pessoa e para a felicidade, para o bem-estar e para a saúde mental dessa pessoa. E quando você fala de diversidade, porque a gente não pode tentar ser igual ao outro, a gente está falando de uma diversidade mais cognitiva, ou seja, né, a gente não pode replicar o padrão de pensamento da outra pessoa e aí a gente começa a concordar com tudo e não há diversidade cognitiva no ambiente. Quando a gente fala de diversidade cognitiva, é justamente essa questão de se somos todos diferentes, nós também pensamos de forma diferente. O que existe é uma padronização da sociedade em certos assuntos. E aí essa padronização, dentro das empresas, não contribui em nada. Exato. Porque não contribui em nada existir pessoas que pensam iguais, de forma igual, dentro da empresa, porque isso não contribui para a criatividade, não contribui para a inovação, não contribui para a solução de ideias, conflitos, crises e etc., porque não existem ideias diferentes sendo trocadas. Existem pessoas que pensam de forma igual, que concordam com tudo. Né? Então, o quão é importante a gente trazer a diversidade e inclusão para dentro das empresas, primeiro porque é ético e moral, e segundo porque contribui e muito para o desenvolvimento das empresas. Só que não é só trazer a diversidade, não é só contratar as pessoas. A gente precisa trabalhar na inclusão. E para a gente trabalhar na inclusão, a gente precisa de segurança psicológica, porque as pessoas precisam se sentir seguras para ser quem elas são e contribuir com suas ideias. Entendeu? O ciclo, né? É. E como que você faz, assim? Como que, eu vou chegar numa empresa, esse é um desafio das empresas, né? Poxa, como é que eu gero a diversidade? Tem tecnologia, tem cultura é super difícil de você mudar ou implementar uma cultura, né? Tem gente que fala que tem que escrever, eu duvidava disso, mas eu entendi que tem que ter uma cultura escrita também, tem algumas pessoas que precisam dessa cultura. Eu acho que não só que precisam, mas é bom a gente relembrar. Mas assim, agora a Hannah, como que ela chega numa empresa que a empresa chama ela, fala, vem ajudar com o seu conhecimento, como é que você apoia, qual é a sua abordagem numa empresa para levar segurança emocional ali, psicológica para a empresa? Então, cultura é algo muito complexo, né? E muito plural e é muito grande a gente falar de cultura. Eu tenho uma abordagem sobre cultura. Você falou, eu acho que precisa estar escrito. Precisa estar escrito. Mas a minha abordagem sobre cultura é na prática. Precisa ser feito. Tudo aquilo que está escrito, a gente precisa entender e dizer como seria representado aquilo na prática. Então, o que a gente espera que seja a cultura na prática? Isso, para mim, tem que estar muito claro. Então, beleza, a gente tem nossos valores, a nossa missão, nossas normas escritas em algum lugar. Mas na prática, através de atitudes, comportamentos, atividades, como que isso é representado? Isso para mim é ponto fundamental para construir uma cultura, para cultivar uma cultura, para fazer uma transformação. Isso é fundamental. E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando da prática, de construir relações. E através dessas relações a gente melhorar a forma como a gente se comunica e aí a gente começa a mexer na forma como a gente trabalha. Então, meu primeiro ponto é, observe a forma como você está se relacionando com as pessoas. Observe se você está julgando demais, se você está criticando demais e por que isso está acontecendo. O que você está adicionando na sua vida? Está te agregando algum valor criticar a pessoa? Na reunião, as pessoas fazem perguntas. Se você pergunta, tem alguma pergunta? Fica todo mundo calado. Existe uma pessoa medo que tem uma... de perguntar besteira. Nossa, Exato. O maior medo que a galera tem. Existe uma pessoa que tem sempre a voz mais alta na reunião? Será que essa pessoa não está deixando, né? Não está fazendo com que as outras pessoas não tenham espaço, não está dando espaço para as outras pessoas também compartilharem as suas ideias? Então, comece a observar a forma como você se relaciona com as pessoas e a forma como o seu time tem se relacionado.
a gente precisa, o ideal é que os ambientes não sejam silenciosos, mas ao mesmo tempo que exista a base do respeito. Então, beleza, não é silencioso, é ideal que as pessoas perguntem, é ideal que as pessoas compartilhem suas opiniões, mas tudo isso sem a gente estar julgando, sem a gente estar criticando e respeitando a opinião do outro, mesmo que ela seja diferente de mim. Isso é o ponto inicial para tudo, acho que para qualquer transformação que a gente queira fazer, principalmente para a gente construir ambientes seguros. Porque dessa forma, eu não falei, né, mas eu trabalhei, só fazendo um parênteses, na minha pesquisa eu trabalhei com um autor nos Estados Unidos chamado Timothy Clark. Ele escreveu um livro chamado The 4 Stages of Psychological Safety, então os 4 estágios da segurança psicológica. E ele sugere que os 4 estágios para se construir um ambiente seguro seja, primeiro, você se sentir incluído, segundo, você se sentir seguro para aprender, seguro para contribuir e seguro para questionar o status quo, que é o padrão das coisas, de modo que só quando você se sente seguro para questionar o padrão das coisas, você consegue começar a obter inovação. Então, essa questão que eu falei, que você tem que começar a observar a forma como você se relaciona para entender se você está julgando, criticando, essas pessoas estão se sentindo seguras para perguntar, para compartilhar opiniões, isso tudo a gente parte do princípio da inclusão. As pessoas estão se sentindo seguras para ser quem elas são no ambiente de trabalho, né? E aí, a partir daí, você começar a construir conexões e estar mais aberto para conhecer as pessoas e entender melhor como elas funcionam. Então, construir uma relação de empatia a partir disso. E aí, são várias outras práticas que a gente pode continuar falando. Eu vejo que você palestra nas empresas, você dá uma aula parecida aqui com o que a gente está falando, quer dizer, aqui vai ser muito curto, né? Mas você vai lá, expõe o assunto e depois você faz uma consultoria com dinâmicas, essas coisas, porque a gente tem que meio que se reeducar, né? Sim. Tirar esse medo, poxa, é a mesma coisa que uma criança começar a nadar, começar a andar e começar a fazer algo que é um desconhecido. Poxa, será que eu vou poder falar isso, né? Então, você faz esse tipo de abordagem junto da empresa, com dinâmica? Qual que é teu approach aí na empresa? Então, o que eu tenho feito é, de fato, o primeiro passo é você trazer o conhecimento para dentro, né? Então, trazer o conhecimento para dentro através de palestras que eu faço, trazer o conhecimento para dentro através de workshop, que é a palestra e a prática, né? Então, a gente ter algumas práticas que a gente vai trabalhar dentro dos times, para esses times começarem a desenvolver e entenderem, refletirem sobre, cara, esse tipo de prática me ajuda a conhecer melhor essa pessoa. Esse tipo de prática me ajuda a contribuir em brainstorms, por exemplo, para ter soluções e fazer com que os conflitos não sejam destrutivos e sim produtivos. Então, a gente trabalha algumas práticas que eu chamo de práticas seguras, né? Então, são atividades para construir segurança psicológica, mas nada mais é do que atividade em relação à empatia, atividade em relação à criatividade, atividade em relação à colaboração, à vulnerabilidade, porque tudo isso, né? Uma amiga chamada Duda Davidovic, ela fala que segurança psicológica é a cola invisível, porque é a cola que une todos esses outros conceitos de soft skill, de habilidades comportamentais, porque para a gente aceitar a vulnerabilidade, para a gente ter empatia, para a gente construir empatia, para a gente ter colaboração, a gente precisa primeiro se sentir seguro. Então, são uma série de práticas que eu faço no meu workshop em relação a isso. E aí, se a empresa, obviamente, se interessar a continuar esse processo, porque não é um processo que vem do dia para a noite, é um processo de construção, e aí sim a gente tem um trabalho mais focado desenvolvendo times, líderes e etc. Mas o trabalho que eu faço é mais ou menos assim, porque a gente precisa entender de fato que não é uma receita, é um processo de construção. É difícil fazer um business case, né? Eu até falei, Exato. qual que é o business case e tal? Você vai trazer uma estatística, o que a ciência descobriu, uma empresa assim, assim, assado, ela melhorou a performance de vendas. Esses dados são bem claros. Eu acho que quando são publicados, eu acho que mais do que a publicação deles, quando a gente vê um dado desse, a gente conhece a empresa, a gente sabe que ela é uma empresa desejada e a gente sabe que os melhores profissionais estão ali e fala, não, só porque são os melhores profissionais. Não, todo mundo é talento, todo mundo pode ser um dos melhores profissionais, desde que trabalhe com uma segurança, que nem você falou. Poxa, uma segurança de falar não sei, às vezes. Exato. Sabe falar isso aqui, mas não sei. Ou então, puxa, errei. Cara, errei.
Qual Porque é o a problema, né? chave, exato, a chave não é em falar, cara, eu não sei, e aí a outra pessoa criticar você pelo não sei. A chave é falar não sei, porque ninguém está obrigado a saber de nada, a gente não tem 100% das respostas, por isso que a gente precisa fazer mais perguntas. Mas é falar não sei, mas eu vou procurar saber. Uhum. É falar errei, mas o que eu aprendi através do erro? A gente mudar algumas chaves em relação a isso e tirar o foco da crítica, do julgamento, da punição e botar um foco no aprendizado. Né? O que eu não sei hoje, mas que eu posso procurar tentar entender. Né? O aprendizado contínuo é o objetivo que a gente está tentando, né? A segurança e o aprendizado contínuo. E aí você falou de business case, é muito difícil, de fato. É muito difícil. As pesquisas que existem, a gente sabe que são as mesmas pesquisas que você usa sobre saúde mental, engajamento, felicidade no trabalho, propósito, todas essas pesquisas são conhecidas. Harvard, Gallup, McKinsey, todo mundo tem pesquisas sobre isso, então tudo que a gente está falando gera coisas que essas pesquisas já vêm provando. O maior business case de segurança psicológica é do Google, então existe uma pesquisa chamada Project Aristotle. Essa pesquisa foi publicada em 2016 no New York Times. Ela foi uma pesquisa em que o Google, durante mais de um ano, pesquisou internamente. Eles queriam entender o que fazia dos times do Google serem times de sucesso. E aí, depois de muito tempo, eles começaram a entender que era a forma como eles se relacionavam. Olha, E tudo dentro relacionamento. Que legal. Exato. E aí, dentro disso, eles entenderam que os times se relacionavam com segurança psicológica. Esse é o maior business case que existe. A Microsoft também tem projetos em relação à segurança psicológica. Lá fora, obviamente, esse assunto já é muito mais falado e aplicado nas empresas porque isso veio de lá. Mas é muito importante as empresas daqui entenderem que a gente está falando sobre uma coisa que parece tão simples e tão óbvio, que é construir relação. A gente não precisa de tecnologia para isso, a gente não precisa investir dinheiro e orçamento para isso. A gente precisa, de fato, entender que existe um problema muito sério de relacionamento dentro das empresas. Esse problema está causando danos graves em saúde mental, que aí sim existe um problema de orçamento, porque afeta no resultado da empresa e no orçamento da empresa, e que a gente precisa resolver esse problema através de uma construção, transformação, remodelagem da cultura e da forma como as pessoas se relacionam. E nesse momento, hein, Hannah? Poxa, um acidente psicológico na humanidade, no trabalho, esse ano, né? Com a pandemia, com o Covid. Poxa, qual é o... Não vou falar nem do remédio, né? Mas qual é a prevenção que a gente tem que ter? Eu já me peguei nesses 5 meses com resistência baixa, peguei infecções, e eu já me peguei também dormindo mal, que eu me liguei e falei, estou mal psicologicamente porque me conheço e não sou assim. Então, assim, eu não sei como... Primeiro eu vou te perguntar qual foi o maior acidente que a gente sofreu aqui, que a gente perdeu a segurança, qual a maior perda em segurança psicológica, e como ficou o teu trabalho nisso também. Como que você pode agora apoiar as empresas dessa forma virtual? Como que ficou? Eu estava em um encontro, assim, numa conversa online semana passada e alguém falou algo sobre isso, do tipo, a gente enfrentou uma pandemia, mas agora a pandemia que a gente vai enfrentar vai ser a de saúde mental. Porque o dano ainda não tem dados divulgados especificamente sobre isso, mas tem dados sobre suicídio, né? Tem dados em relação à agressão, feminicídio, agressão contra a mulher. Então, existem dados que são indícios, indicadores de que, de fato, o problema de saúde mental aumentou e já era grave. O Brasil é o maior índice de ansiedade, o segundo maior índice de burnout. Então, assim, a gente já tinha um problema grave aí. Eu não sou psicóloga, então eu me cerco muito de profissionais da saúde para poder falar sobre isso. Então, quando a gente fala de saúde mental, em qualquer lugar, em qualquer momento, a principal coisa que a gente precisa sugerir, precisa dar como dica para a pessoa é, se você, no menor indício, procure ajuda de um profissional terapêutico, de um psicólogo,
faça exercícios, porque o exercício ele conecta corpo e mente, mas para as empresas, invistam em programas que fortaleçam a saúde mental, o acolhimento e a saúde física dos colaboradores. Então, assim, o meu trabalho, ele traz acolhimento e ele traz conhecimento para as empresas. Ele traz acolhimento no sentido de que a gente está falando sobre um problema e a gente não está focando no problema, que é o medo. A gente está falando como resolver esse problema. E ele traz acolhimento e conhecimento por isso, né? Ele propõe técnicas e reflexões sobre, cara, a gente precisa de fato começar a reconstruir a nossa relação, para que isso não afete mais nem a saúde mental das pessoas, nem o trabalho que a gente faz. Mas se a gente não começar a entender o funcionário, o colaborador, como centro de qualquer organização, esse problema de saúde mental que está ocorrendo agora só vai piorar. Porque a gente não pode ignorar o que aconteceu. Né? Fomos todos afetados, isso não vai mudar de um dia para o outro. Esse impacto foi muito grande na nossa saúde mental. A gente não vai esquecer disso tão rápido. Né? Então, as coisas precisam ser cuidadas de forma que as pessoas se sintam seguras, acolhidas, né? E bem, de fato, bem física e mentalmente para trabalhar. Porque no final do dia, a gente está falando de um indivíduo que precisa ter condições técnicas, né? Como a internet dá, como o suporte técnico dá, mas psicológicas e sociais para trabalhar. Então, assim, um investimento em programas que desenvolvam e apoiem a saúde mental do colaborador, seja com terapia, seja com mentoria, seja com workshops para construir relação e comunicação, é muito importante você investir nisso, porque quem tirou ou levou a sua empresa durante a crise para sobreviver à crise não foi a tecnologia, foi o seu colaborador. Então, isso eu acho que é o principal que a gente tem que lembrar. Isso tá. A empresa que eu trabalho investe bastante nisso e até em segurança, assim, não só nesse momento, mas eu acho que essa segurança, a hora que você foi falando dos workshops, de você ter liberdade, não só você se sente seguro, mas é até incentivado você realmente a falar a sua opinião, pela própria criatividade, pelo ganho geral, e eu me transformei. Eu me transformei mesmo, eu era aquele cara ainda cheio de máscaras e eu consegui ser muito mais feliz, muito mais colaborativo, ter muito mais empatia pelas pessoas quando eu comecei a trabalhar de camiseta, eu comecei de bicicleta a trabalhar, e aí a barba cresceu, que nunca cresceu na vida, uns negócios assim, que eu falei, poxa, agora, não que eu não crescia, mas sabe quando você fala, pô, parece que eu preciso dar uma mudada para mudar aquela imagem, né? Imagem é tudo. Poxa, Hanna, oi, fala. Só um comentário, Marcelo, desculpa, a última coisa. Você entendeu que você começou a mudança em você. E isso eu acho que, como uma última mensagem, é muito importante. A gente não pode esperar a mudança começar pelo outro. Tudo que eu falei aqui, que Marcelo fala nas falas dele, a gente está falando muito de uma mudança que pode sim começar por você. Você pode começar a mudar as relações do seu time, começando a mudar a forma como você fala com o seu estagiário, com o seu assistente, com o seu time de uma forma geral. Porque aí você vai começar a criar impacto. Então, você viu o quanto a mudança de você, né, partindo de você, criou impacto na sua vida e provavelmente na forma como você trabalha. Então, acho que essa é uma mensagem muito boa para a gente finalizar essa conversa. Eu sempre falo da felicidade no trabalho. Quando eu encerro minhas palestras, eu falo, pessoal, vamos ser menos passivos e mais ativos na vida. Vamos parar de esperar e começar só a fazer pelo próximo, que nem você. Poxa, você chegou ao ponto que hoje você salva vidas, Hanna. Você cura vidas e você também desenvolve pessoas, você destrava potenciais, você aumenta performances. E não só das pessoas, que eu costumo também ver sempre a pessoa que a gente está manuseando, mas imagina o cliente daquela empresa. Sim. O serviço que ele vai ter melhor, mais barato, sabe? Um negócio o impacto é tamanho. Eu queria um dia, meu sonho de vida, ter esse impacto aí.
sabe? Um mapa, assim, impacto da Hannah no mundo. 12 bilhões de pessoas. Nossa, quanto? Como assim? Ah, como assim? Ela trabalha para essas empresas que prestam esses serviços e fazem esses produtos, e as pessoas que consomem têm vidas melhores e tudo, e aí a bola de neve aí, né? E tudo Mas pode aí ter deixa começado com um impacto em uma pessoa só. uma pessoa. Você às vezes lê uma biografia, né? Nossa, Steve Jobs, tal. Olha o impacto que ele teve no mundo. Realmente ele teve, para mim, um cara que pessoalmente, para mim, ele não é um grande exemplo, mas profissionalmente, tremendo exemplo. E o impacto que ele teve no mundo, gente, muitos fica essa briga, Bill Gates, Steve Jobs, tal, mas assim, esses caras transformaram a maneira como a gente vive. Agora, se eu pegar lá atrás, alguém virou para ele e falou: ok, você sair da faculdade. Ok, você seguir o seu sonho. Ou ele poderia hoje ser só um colaborador da Microsoft. Ou talvez a Microsoft nem existisse se não existisse o Steve Jobs para ter o desafio ali, né, o cabeça a cabeça dos dois. Então, olha só, por conta de um detalhe lá atrás que destravou o cara, ele foi embora, né? Exato. E aí eu deixo para você, Hannah, as últimas palavras, seus contatos aí para o pessoal te seguir, te contatar e saber mais de segurança psicológica. Obrigada de novo pelo espaço, e é isso, né? A gente gera transformação assim, dando espaço para as pessoas falarem também. Muito obrigada, significa muito para mim. Meu contato, meu LinkedIn é Hannah Chamon, Marcelo vai deixar aqui como escreve o meu nome. E meu Instagram profissional é Hannah Chamon _. E aí, através dessas duas redes principais, você pode me acompanhar, entrar em contato comigo para contratar meu serviço, minhas palestras, meu workshop. Se quiser trocar comigo sobre o assunto também, estou sempre muito aberta com isso. Queria deixar uma mensagem aqui, eu faço parte de um movimento social chamado Quero Transformar, que o Marcelo conhece, e a gente contribui, nosso objetivo é ajudar e empoderar pessoas em vulnerabilidade social e diversidade, para que a gente possa empoderar essas pessoas e gerar mais oportunidades no mercado de trabalho. Então, se você precisa de orientação profissional, de alguma mentoria em relação a LinkedIn, em relação a currículo, se você está querendo, né, fazer uma transição de carreira e você precisa de uma orientação para te ajudar nessa jornada, que é realmente uma jornada muito complicada, né, muito complexa, não é uma jornada linear. Se você precisa de mentoria em relação a algo na sua carreira, mentoria financeira, o Quero Transformar existe como um movimento social para te dar apoio em relação a isso. Então procure a gente nas nossas redes sociais para que a gente possa te ajudar. Vou colocar os links todos aí quando eu fizer as publicações. Sim. Obrigado, Hannah. Vamos ver. Até a próxima aí. Até a próxima. Obrigada, Marcelo.